Boa tarde, nono ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, cujo tema é correção das atividades que foram enviadas para vocês, durante a semana. Então, por favor, abra o seu livro na página 102 para acompanhar a correção juntamente comigo, ok? Vamos lá, primeira questão. Qual é o principal objetivo comunicativo desse artigo? Fazendo referência lá ao texto que nós lemos na abertura do capítulo. Informar o leitor sobre as previsões alarmantes acerca do aquecimento global. Esse é o principal objetivo. Segunda, para escrever esse artigo, o jornalista utilizou informações de outros textos. Quais foram eles? Ele utilizou 2 artigos da revista Science, que foram publicados na semana anterior à publicação do seu texto, ok? Terceira, é possível identificar a autoria desses outros textos? Sim, esses artigos são dos dos pesquisadores da Universidade do Arizona. Quarta questão, transcreva do 2º e 3º parágrafos os termos utilizados pelo autor para se referir aos autores desse texto. Ele usou equipe no 2º parágrafo e utilizou pesquisadores no 3º parágrafo. Página 103. Quinta questão. Releia o trecho a seguir retirado do 1º parágrafo e responda as questões. Temperaturas médias globais, cerca de 2 graus Celsius mais altas. Nível do mar elevado em mais de 1 metro e grande parte das camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica derretidas. Letra A. Essa é uma frase verbal ou nominal? Nominal, nós não temos aqui os verbos de ação. B. Transcreva do 1º parágrafo a expressão utilizada pelo jornalista para resumir essa frase. Tudo isso ele conseguiu resumir em perspectiva realista, que faz parte do 2º período do 1º parágrafo. Não se trata de um duelo de titãs, mas sim de uma perspectiva realista. Esse é o termo que ele usou para resumir. Letra C. Como você se lembra, um importante mecanismo gramatical é a concordância nominal. Isto é, a relação de concordância em gênero e número que se dá entre artigos, adjetivos, pronomes e numerais e o substantivo ao qual se refere. Exemplo, o livro caiu. Eu tenho o artigo definido, tenho o substantivo livro, tenho o verbo cair. Eles estão no singular, não é isso? Porque livro está no singular, que é o substantivo desse enunciado. Se eu coloco para o plural, a frase fica: os livros caíram. Olha a diferença. Eu tenho que colocar o substantivo no plural, então todos os termos que fazem referência ao substantivo também vão para o plural. Isso é concordância nominal. Pensando nisso, explique por que a palavra derretidas, nesse contexto, assumiu essa forma. Por que a palavra derretidas está no feminino e no plural? A explicação ocorre da seguinte forma. A palavra derretidas, que é o adjetivo, está concordando com o termo camadas de gelo da Groenlândia, do Ártico e da Antártica, que tem traços de termos femininos e que estão, no caso, no plural. Camadas de gelo. Por isso está concordando no plural. Ok? Letra D. Nesse trecho, a palavra derretidas poderia ser grafado no singular? Por quê? Ou explique. Sim, poderia. Nesse caso, para estar no singular, a palavra tinha que concordar com o termo grande parte, que antecede as camadas, tá? No primeiro exemplo, derretidas está no feminino e no plural porque está concordando com as camadas de gelo, certo? Se fosse para grafar esse adjetivo e escrever no singular, também poderia, só que aí ele teria que estar concordando com grande parte, ok? Página 104. No contexto em que ocorre, a palavra alarmantes poderia ser substituída sem alteração de sentido por qual termo? Letra C, preocupantes, ok? Aqui são como sinônimos, na verdade. Sétima, no 2º parágrafo, a expressão a partir de tem o valor de quê? Vamos lá, no 2º parágrafo.
As previsões alarmantes reveladas em 2 artigos publicados na revista Science da semana passada foram feitas a partir de um modelo de camadas de gelo. Então aqui o termo para referência é com base em. Letra B. A partir de tem a mesma função de com base em. 8ª questão. O programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. A respeito do termo grifado, analisa as afirmações. Primeiro, o termo grifado completa o sentido do verbo revelar. Ok. O enunciado diz o seguinte: o programa revelou. Se eu paro aqui, eu não entendo o que foi revelado. Então, a oração que está aqui grifada completa o sentido do verbo revelar. Revelou o quê? Que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. Correto. Segundo, o termo grifado poderia ser suprimido sem prejuízo de sentido. Tio, o que é suprimido? É você retirar, é você omitir o termo. Tinha como eu tirar essa oração e continuar tendo sentido? Não, eu não posso suprimir essa oração. Então, essa opção está incorreta. Terceiro, não haveria mudança de sentido caso substituíssemos o termo destacado por que este será o verão mais quente de todos os tempos. Não. Eles fizeram uma projeção dentro de 130 mil anos. Não há evidências de que seja realmente o verão mais quente do mundo todo, de toda a história da humanidade, por exemplo, tá? Então, a opção correta seria a letra A. 9ª questão. Releia o 5º parágrafo do texto e avalie as informações que se seguem. Primeiro, haveria mudança de sentido caso substituíssemos a forma verbal poderão sofrer por sofreriam. Correto. Poderão sofrer uma possibilidade, sofreriam algo concreto de se acontecer. Então, mudaria o sentido. Segundo, a expressão nesses locais se refere a cidades costeiras. Correto, certo? Terceira, as formas verbais não expressam certeza sobre a realização dos fatos previstos. Não está tendo certeza? Incorreto, está tendo certeza. As previsões estão falando sobre algo que realmente vai acontecer. Quarta, a palavra isso resume as informações expressas no parágrafo anterior. Ok, correto. Na primeira, gente, acho que eu falei alguma coisa equivocada. Haveria mudança de sentido caso substituíssemos a forma verbal. Não, tá certo. Havia mesmo a mudança de sentido. Então, a opção correta é a letra A. O ponto 1, 2 e 4 estão corretos. E a 10ª questão. Embora não exista uma indicação direta do ano de publicação desse artigo, podemos identificá-lo claramente com base nas informações apresentadas. Explique. Para mim não ficou claro, tá? Eu acho que talvez vocês tenham até uma dificuldade de responder essa questão. Mas eu vou dizer para vocês qual é a proposta de resposta que está aqui no livro, né, de vocês. Olha aqui a análise. No 3º e 4º parágrafos do texto, o autor apresenta a informação de que o último período interglacial ocorreu há 130 mil anos, precisamente no ano de 127.994 a.C. Tendo como base o calendário cristão, cujo marca é o nascimento de Cristo, no ano 0, basta subtrairmos 127.994 de 130 mil. E aí chegamos em 2006, que é o ano da publicação. Para mim isso não ficou muito claro. Eu vou discordar um pouquinho do material de vocês. Para mim não tá tão claro assim, mas foi dessa forma que eles conseguiram chegar ao ano de publicação desse material, ok? Agora a atividade da página 112. Prática linguística, o estranho comportamento dos gambás. Há alguns animais que se fingem de mortos. Em vez de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos deu origem à expressão brincar de morrer. Quando atacados, eles mancam, caem e rolam no chão, fecham os olhos e ficam com a língua para fora, o suficiente para afugentar a maioria de seus inimigos. Primeira questão. Podemos dizer que esse texto é predominantemente
expositivo. Ele está servindo aqui simplesmente para expor para você, para mostrar para você informações a respeito do comportamento único que tem os gambás. Segunda, o objetivo principal desse texto é, acabei de dar a resposta, né? Explicando a primeira questão. Letra E, trazer para o leitor curiosidades interessantes sobre os gambás. Terceira, alguns animais se fingem de mortos para quê? Qual é o objetivo? Letra C, enganar os seus inimigos. Os predadores preferem se alimentar dos animais vivos. Se percebem que eles estão, entre aspas, mortos, perdem o interesse e aí a presa acaba sobrevivendo. Quarta questão. Os gambás, quando atacados, preferem o quê, gente? O que eles fazem? Deitam no chão e fica sem se mexer. É o vai que cola, né? Vai que ele acredita que eu estou morto e aí me deixa em paz. Página 103. Assinale a alternativa que contém uma afirmação do texto. Letra B. Muitos animais gostam de ter como alimento animais vivos. Sexta questão. Em seus inimigos, no final do texto, seus está se referindo aos inimigos de quem? Letra D. Os inimigos dos gambás. Sétima questão. Há animais que se fingem de mortos. Essa frase escrita no singular ficaria como? Letra B. Há animal que se finge de morto. Este azinho aqui vem do verbo haver. Significa que existem animais que se fingem de mortos. Oitava questão. Há alguns animais que se fingem de mortos. Se essa frase for escrita no tempo passado, se a gente escrever no pretérito, os verbos ficarão como? Houve e fingiram, que é a alternativa da letra D. Nona questão. Ainda analisando o primeiro período do texto, podemos afirmar que dentro do contexto, a segunda oração poderia ser substituída por. Vamos lá no primeiro período do texto. Há alguns animais que se fingem de mortos. Eu posso substituir que se fingem de mortos por qual oração? Letra E. Há alguns animais que são muito espertos. Se fingem de mortos exatamente para não morrerem. Décima questão. No primeiro período do texto, a palavra que pode ser substituída por. Aí precisa de análise. Eu falei na aula para vocês que o pronome relativo que é o pronome universal, digamos assim, que serve para pessoa, para coisas, para lugares, mas ele também tem uma função de conjunção integrativa. Então, se ele estiver funcionando como conjunção, ele não pode ser substituído por outro pronome. Só pode ocorrer a substituição se ele estiver na função de pronome relativo. Nesse caso, ele está como pronome. Então, ele vai ser substituído pela letra E, os quais, ok? Que fica da seguinte forma: há alguns animais os quais se fingem de mortos, ok? 11ª questão. Os gambás atacados mancam, caem e rolam no chão. O motivo do uso da vírgula nessa frase é o mesmo que na seguinte frase. Aqui eu estou elencando as ações que o gambá pratica, né? Manca, cai e rola no chão. Estou enumerando. Então eu preciso procurar uma alternativa que faça a mesma coisa, esteja enumerando ações, que está na letra A. Os gambás soltam cheiro ruim, alimentam-se de frutas e se fingem de mortos. Aqui eu tenho 3 características que são relativas aos gambás. Estou enumerando também. 12ª questão. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a gramática normativa, o espaço em branco da seguinte frase. Contra ataques, eu me defendo, letra D, como um gambá. 13ª. Analise o período selecionado do texto e, em seguida, avalie as afirmações feitas. Diz o seguinte: isso confunde muito predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Primeiro tópico: a palavra isso se refere à atitude dos gambás de se deitar imóveis, parecendo mortos diante do inimigo. Correto. Segundo, a palavra que evita a repetição do termo muitos predadores. Correto.
Terceira, o sujeito do verbo preferir é o pronome isso. Errado. O pronome isso aqui está servindo como um grande resumo. Está fazendo uma referência, na verdade, ao fato dos gambáres deitar, rolar, colocar a língua para fora. Não é sujeito. Quarto, a palavra que equivale a os quais. Sim, aqui o pronome que está, aqui a palavra que está como pronome. Então pode ser substituído pelos quais. E quinta, na frase, ele é homem muito vivo, sempre quer tirar alguma vantagem. Esse adjetivo vivo tem o mesmo sentido que no período da página anterior. Não. Aqui, se alimentar, alguns preferem se alimentar de animais vivos, está falando exatamente sobre o estado, né, de vida ou morte dos animais. Aqui no exemplo, ele é um homem muito vivo, está fazendo referência à esperteza, né, à astúcia desse homem. Então são vivos, né, o adjetivo vivo, só que empregado em situações diferentes e aí acaba gerando sentidos diferentes. Então a quinta opção, está incorreta. Então a alternativa correta que você vai marcar é a letra A. Opção 1, 2 e 4. 14ª questão. Na frase, assim como na novela das 8, na qual se torce para que os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais, as expressões em destaque podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido por a opção letra E. Assim como na novela das 8, em que se torce a fim de que os personagens se superem ou se afundem em encruzilhadas existenciais, ok? Aqui nós encerramos a correção da nossa atividade. Espero que nessa semana o conteúdo, principalmente de pronomes e as características do artigo expositivo, tenham sido esclarecidas, que vocês tenham compreendido. Porém, se ainda persistir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Até a nossa próxima aula.